Abramos a palavra de Deus no livro de Números, capítulo 28. Números 28. Obrigado. Números, capítulo 28. Uma leitura um pouco extensa, meus irmãos, mas necessária para a nossa compreensão. Leremos a partir do versículo 1 de Números 28. Também estará projetado para que os irmãos possam acompanhar na nossa versão 1 em diante. Nós leremos do versículo 1 até o 31, uma leitura extensa, mas necessária para que possamos entender aqui o que está sendo dita. Diz assim a palavra do Senhor: Disse mais o Senhor a Moisés: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar, para as minhas ofertas queimadas, do aroma agradável tereis cuidado mas trazer a seu tempo determinado. Dir-lhes: esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e contínuo holocausto. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao crepúsculo da tarde. E a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, em oferta de manjares, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido. É o holocausto contínuo, instituído no monte Sinai, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. A sua libação será a 4ª parte de 1 hin para o cordeiro. No santuário oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro oferecerás ao crepúsculo da tarde, como oferta de manjares da manhã, e como a sua libação o trará em oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e duas décimas de 1 efa de flor de farinha, amassada com azeite, em oferta de manjares, e a sua libação. É o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Nos princípios dos vossos meses oferecereis holocaustos ao Senhor, 2 novilhos e um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, e 3 décimas de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 novilho, 2 décimas de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 carneiro, e 1 décima de 1 efa de flor de farinha amassada com azeite, em oferta de manjares para 1 cordeiro. É o holocausto de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. As suas libações serão a metade de 1 hin de vinho para 1 novilho, e a 1/3 parte de 1 hin para 1 carneiro, e a 4ª parte de 1 hin para 1 cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, por todos os meses do ano. Também se trará um bode como oferta pelo pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com sua libação. No 1º mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias do mesmo mês haverá festa, 7 dias se comerão pães asmos. No 1º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas apresentareis ofertas queimadas em holocausto ao Senhor: 2 novilhos, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. Servos-ão eles sem defeito. A sua oferta de manjares será flor de farinha amassada com azeite. Oferecereis 3 décimas para 1 novilho e 2 décimas para 1 carneiro. Para cada um dos 7 cordeiros oferecereis 1 décima, e um bode para oferta pelo pecado, para trazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Assim oferecereis cada dia, por 7 dias, o manjar da oferta queimada em aroma agradável ao Senhor, além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. No 7º dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis. Também tereis santa convocação no dia das primícias, quando trouxerdes ofertas novas de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas. Nenhuma obra servil fareis.
Então oferecereis ao Senhor por holocausto em aroma agradável 2 novilhos de um carneiro e 7 cordeiros de 1 ano. A sua oferta de manjares de flor de farinha amassada com azeite, 3/10 de um efa para um novilho, 2/10 para um carneiro, 1/10 para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para fazer expiação por todos vós. Oferecê-los-ei além do holocausto contínuo e da sua oferta de manjares, das suas libações, ser-vos-ão eles sem defeito. Oremos ao Senhor, meus irmãos. Pai querido, obrigado pela tua palavra, que nos norteia e que é viva e eficaz para fazer o efeito necessário em nossa vida, para transformar os nossos corações, para nos moldar segundo o modelo de Cristo e para nos fazer trilhar as jornadas do dia a dia de acordo com a tua vontade e para a glória do teu nome. Abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra, abra o nosso coração para que possamos absorvê-la e desperta-nos para que possamos praticá-la no dia a dia. Essa é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a comunhão com Deus, ela é a nossa arma contra as lutas da vida. Todos nós enfrentamos batalhas, das diversas, não importa se aos olhos dos outros é uma batalha pequena ou insignificante, pois para nós é uma batalha a ser enfrentada. E enfrentando as lutas da vida, nós temos batalhas que enfrentamos durante o dia a dia. Amanhã se iniciará mais um dia de trabalho, um dia útil que a gente chama, e certamente nós teremos que encarar toda aquela rotina cansativa, ou trabalho, ou da escola, ou as provas que esperam, e nós teremos que enfrentar isso todos os dias, os 7 dias da semana, ou 5 dias úteis da semana, enfrentando essas batalhas. Toda semana nós temos uma batalha para enfrentar. Não tem uma semana que nós temos um dia de sossego que nós possamos baixar a guarda. Enfrentamos batalhas mensalmente, sejam elas do âmbito mesmo de emocional, financeiro ou qualquer outra área, mas está ali, todo mês ela está reservada nos esperando. Para alguns, a batalha mensal é aquela batalha que quando vai chegando as contas, e quando vai chegando as contas dá um aperto, o coração já dispara mais, você já fica preocupado, já tira a sua paz, você já fica estressado, você olha para a conta, não tem dinheiro suficiente, e aquilo então vai te causando uma inquietação, porque todo mês tem sido isso. É uma batalha mensal que se enfrenta. E temos as batalhas anuais também, ou seja, todo o dia da nossa vida, seja semanal, mensal, anual, enfrentamos batalhas. E como nós enfrentamos essa batalha? Com a comunhão com Deus, com a comunhão de Deus. E é interessante que a Bíblia Sagrada, ela está repleta de histórias e de trechos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que nos orientam e para nos fazer enxergar que essas batalhas são reais e nós não temos como evitá-las, mas sim enfrentá-las, e saber como enfrentá-las é o nosso objetivo. Como enfrentar uma batalha? Vou pedir aqui para o Heitor projetar para a gente alguns textos, que eu quero ler com os irmãos. Deuteronômio capítulo 3, versículo 22. Nós lemos o 2:33, vamos ler o 3:22 de Deuteronômio. Olha o que está escrito neste texto, capítulo 3, versículo 22. Não os temais, porque o Senhor vosso Deus é quem peleja por vós. Ou seja, o povo está enfrentando dentro da sua trajetória ali na Transjordânia, dentro do seu caminho vai aparecer inimigos, e o povo teme, mas o Senhor diz: não temam, porque o Senhor vosso Deus é quem pelejará por vós. Esse é um dos muitos textos que vai nos apresentar que Deus, Ele está conosco à frente das nossas batalhas, à frente das nossas dificuldades. E talvez algumas batalhas que nós enfrentamos, desde pequeno, nós encaramos. Por exemplo, nós cantamos um hino agora, segurança, né? Que na verdade a tradução é outra, mas esse hino foi composto por uma letrista chamada Fanny Crosby. Fanny Crosby, ela nasceu totalmente cega, e
Então, o que esperar de alguém que já nasceu cego? Alguém que teria toda a disposição de dizer: Deus me amaldiçoou, Deus não gosta de mim. Dentre tantas as pessoas, tanta gente má nesse mundo, tanta gente indesejável, intragável, eu nasci cego, eu nasci com um problema de saúde crônico, eu nasci com um defeito, eu perdi alguém importante. Fanny Crosby, ela se tornou uma das maiores compositoras do cantor cristão, e este hino que ela compõe debaixo de uma oração e debaixo de uma indagação, e ela sabia que a segurança dela não estava em ter visão, não estava em alguém pegá-la em suas mãos e sair conduzindo, mas estava em Cristo, que era a verdadeira segurança. E certa vez alguém pergunta para Fanny Crosby: se houvesse possibilidade de alguém, algum remédio, algum médico especialista curar os seus olhos, você ficaria feliz? Ela disse: eu não quero, porque durante 80 anos eu não vi nada, e a primeira coisa que eu quero ver quando for restaurada a minha visão é o rosto bendito de Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso quando nós colocamos à nossa frente Cristo, quando diante dos nossos problemas nós colocamos Cristo, porque se resolve assim: o Senhor pelejará por vós. É Deus quem peleja por nós. Os salmos, tem muitos salmos que nos ajudam a entender as batalhas que o povo de Deus enfrentava. Pedi para o Heitor colocar para nós também Salmo 144, os primeiros versos. Salmo de 144, os primeiros versos do Salmo 144. Olha só o que diz o salmista, Salmo 144, os primeiros versos. Este salmo, embora ele seja um salmo de ação de graça, ele é um salmo de ação de graça por causa da proteção de Deus. Então vamos ler os primeiros versos do salmo, verso 1, 2, 3, verso 1, 2 e 3 só. Olha o que diz aí, salmo de Davi, né? Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra nas mãos para a batalha, e os dedos para a guerra, minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio, e quem me submete submete o povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estime? Olha o que diz esse salmo, que beleza desse salmo. Ele diz que o Senhor é quem fortalece o homem, é quem adestra o homem, é que prepara o homem para a batalha. Meus irmãos, nas batalhas da vida que nós enfrentamos, nos desafios que nós vamos ter que encarar a partir de amanhã, que eles são rotineiros da nossa vida, que eles nos preocupam, o salmista está dizendo: Deus está nos preparando para enfrentá-los, Deus está adestrando-nos para enfrentar essas batalhas e esses desafios. Portanto, não temais. Ainda mais um versículo, esse bem conhecido, Efésios capítulo 6. Esta temática, Efésios capítulo 6, essa temática de preparação, ela não é só do Antigo Testamento, ela também do Novo. Efésios capítulo 6, vamos ler o versículo 10 em diante. Efésios 6, do 10 em diante, você vai perceber que o que Paulo fala aqui é a mesma temática do que o salmista está usando no Salmo de 144. Deus está preparando o povo para enfrentar os seus inimigos, e aqui Paulo nos orienta, também depois de uma orientação do lar, Paulo diz: quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra a carne e sim contra principados e potestades, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, quanto contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permaneceis inabalável.
Vejam só, é a mesma temática do salmista. Deus está nos preparando, nos capacitando para enfrentar as batalhas da vida, sejam elas as batalhas do dia a dia, sejam elas batalhas espirituais. Então a Bíblia é cheia, repleta disso. Mais um ainda, só para a gente entender realmente o que Deus está nos falando. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 4. 2, 1 a 4. Paulo vai também falar aqui nesse texto, irmãos, sobre o estímulo no combate da fé. Paulo vai dizer, há um estímulo no combate da fé. Olha aí, tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então vejam só, Paulo está dizendo, precisamos estar preparados para a batalha, e nesse preparo da batalha, nós não podemos ficar distraídos. Existe um adversário a ser vencido, existem adversários a serem vencidos, nós precisamos estar prontos, e não podemos nos distrair diante dessa batalha. Voltando para Números 28, o que isso tem a ver com o que nós lemos? É a grande pergunta que você deve estar se fazendo. O que isso que você falou que é legal, que é bíblico, tem a ver com o que nós lemos? Para você entender, eu vou fazer um pequeno resumo dos capítulos anteriores. Números 25, ele encerra o período de rebeliões de Israel. Israel se rebelou durante muito tempo nessa trajetória do povo de Deus rumo à terra prometida, até que os espias vissem a terra e então pudessem testemunhar que aquilo que Deus prometeu era verdade, mesmo na sua incredulidade em ter medo de ir à terra. Então, Números 25 encerra o período de rebelião. É nesse capítulo que nós vemos aí os casamentos mistos, aonde o povo de Deus foi seduzido pelo engodo, pela ideologia de Balaão, que seduziu o povo a adquirir mulheres amalequitas. Então aqui encerra, aqui foi o último golpe, podemos assim dizer, embora depois a gente vê algumas coisinhas pinceladas, mas aqui se entende que se encerra o grande período de rebelião do povo. No capítulo 26, nós vemos o censo, Deus pedindo, Deus mandando contar o povo que vai entrar na terra, né? Ou seja, Deus queria preparar o povo para a batalha que ia de vir, e nesse preparo Deus ordenou que fosse contado o povo para saber como estava o exército de Deus que iria para a guerra. A grande pergunta é, por que Deus mandou fazer o censo, sendo que no capítulo 1 já havia sido feito o censo? E esse censo que havia sido feito, o número é exatamente o mesmo desse censo do capítulo 26. Por que Deus faz isso então? Irmãos, isso é para nos ensinar uma coisa interessante. É para nos ensinar que o povo que Deus escolheu, ele vai entrar na terra prometida, ele vai usufruir da bênção do Senhor, daquilo que Deus prometeu. Então aquele povo que foi contado em Números capítulo 1, e é exatamente o mesmo número de pessoas de Números 26, é Deus nos ensinando. Ele nos chamou, Ele nos comissionou, Ele nos guarda no tempo presente. Irmãos, e aconteça o que acontecer, ninguém vai tirar-nos da promessa de Deus, ninguém vai nos impedir de herdar a terra prometida que Deus nos preparou, nenhum inimigo terreno e muito menos Satanás, o nosso inimigo espiritual. Se Deus nos salvou e Ele nos salvou, então nós herdaremos a terra prometida. Paulo é tão enfático que Paulo diz que nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Capítulo 27, irmãos, nós temos aqui a história das filhas de Zelofoade, né? Essas meninas receberam a sua parte na herança,
Quando foi dividido as terras, então Zelofeade, essas meninas, filhas de Zelofeade, receberam uma porção da terra como promessa, porque o pai delas já não era vivo, elas não tinham irmãos. Então, se elas não recebessem essa herança, a família dela ficaria dizimada e sem continuidade. Então elas fazem o pedido e é dado a elas uma parte da promessa. O que isso quer dizer? O que isso quer nos ensinar? Que as mulheres foram inclusas na terra do descanso. E isso é uma instituição que está no Novo Testamento como uma verdade estabelecida, quando Paulo diz: já não há mais homem nem mulher, nem grego, nem judeu, nem gentil. Por quê? Porque todos vão entrar na terra prometida, todos vão usufruir da bênção de Deus. E isso é simbólico, quando elas recebem um pedaço de terra em memória dos seus pais. É Deus dizendo: eu vou cuidar das mulheres, eu vou cuidar das viúvas, eu vou cuidar dos órfãos e dos necessitados. É Deus nos ensinando, irmãos, que diante das batalhas que nós enfrentamos, Deus vai nos abençoar, e nós não vamos deixar de receber a promessa de Deus, ainda que as batalhas da vida sejam grandes e estejam tirando-nos a paz. O capítulo 27 ainda nos ensina que também aqui nós temos a escolha de quem vai liderar o povo nessa batalha que está se desenhando, nessa batalha que está quase prestes a acontecer. Lembre-se, o povo vai entrar na terra, e quando ele entrar na terra, ele vai ter que fazer o quê? Conquistar a terra. E essa conquista da terra é com guerra, com espada, com flecha. E então Deus está preparando o povo, e Deus aqui escolhe quem é que vai liderar. Porque é nesse capítulo também que Moisés, é dito a ele que ele não vai entrar na terra prometida. E depois nós vemos isso concluído quando Moisés sobe ao monte, vê a terra e o Senhor o recolhe. E então Deus escolhe Josué para ser o capitão desse exército, que vai guerrear e que vai enfrentar os inimigos. Chegamos então no capítulo 28, depois de olhar para o capítulo 25, 26, 27, no 28, o que nós esperamos? Que a espada coma solta, que as flechas sejam lançadas, que a guerra comece, como diria aquele personagem de filme, que comecem os jogos. Pois não começa com guerras, não começa com espada, não começa com flechas, começa-se com algo totalmente impensado por quem está enfrentando o desafio como eu e você. O que nós esperamos, quando Deus já anunciou, já nos preparou, já nos capacitou, o que nós esperamos? Que Deus entre com providência amanhã. Não deixe para depois da manhã não, Deus entre com providência amanhã. É o que nós esperamos. Nós estamos assim já com a flecha na mão, com a espada na outra mão, esperando já Deus falar: vai lá e decepa, corta a cabeça, vai lá e entra na guerra. É assim que o povo está esperando. Mas olha que interessante, meus irmãos, o exército está pronto, o comandante está a posto, mas ninguém vai desferir um golpe sem antes adorar o Senhor. É assim que começa o capítulo 28 de Números, com adoração a Deus e não com guerra. Povo prestes para enfrentar uma batalha, exército contado, bem contado e preparado, as armas prontas para a guerra, o comandante já ali pronto para dar a ordem de invadir a terra e conquistá-la. Mas Deus começa dizendo: vocês vão adorar primeiro, antes de levantar uma espada, antes de lançar uma flecha. Como nós podemos aplicar isso em nossa vida? Meu irmão e minha irmã preciosos, nas nossas batalhas da vida, sejam elas diárias, semanais, mensais ou anuais, antes de eu e você desferir qualquer golpe contra os inimigos que nós enfrentamos diariamente, o Senhor nos convoca para aprender a adorá-lo, antes de desferirmos um golpe. Talvez o nosso sentimento hoje, nesse domingo à noite, pronto para enfrentar amanhã as dificuldades do dia a dia, seja de querer enfrentar a batalha literalmente. E talvez os nossos planos foram estes: amanhã não, amanhã eu vou colocar ordem na casa, amanhã minha voz vai ser imperativa, amanhã eu viro o jogo, amanhã não vai ficar mais como foi sexta-feira não, sexta-feira foi o limite, amanhã
eu coloco os pingos nos is. Amanhã vão saber quem eu sou. Irmãos, nenhum golpe vai ser desferido enquanto nós não aprendermos a adorar o Senhor. Enquanto nós não entendermos que para vencer uma guerra é preciso adorar a Deus. E olha só, acompanhem comigo aí no versículo, no capítulo 28, para vocês verem que interessante. 28 de Números. O Senhor primeiro no versículo 3, olha o que ele diz no versículo 3. Dir-lhe-ás, né? Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor, dia após dia, 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e holocausto contínuo. Versículo 3, então nós temos aí a oferta diária. Todo dia tinha que ser feita uma oferta. Todo dia. Versículo 9, se você puder acompanhar aí, você vai ver que ali está falando de um outro tipo de oferta. Olha lá. No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano, sem defeito, e 2/10 de um éfa de flor de farinha amassada com azeite, e oferta de manjares e a sua libação. Deus está falando aqui de uma oferta semanal. Todo sábado teria que ser feita uma oferta. E essa oferta não era igual à do dia a dia, ela tinha uma diferença que nós vamos ver. Versículo 11. Nos princípios de vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 novilhos e 1 carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, sem defeito. Deus está falando aqui de uma festa, de uma oferta mensal. Todo princípio de mês deveria se comemorar ou devia se oferecer este sacrifício, esta oferta a Deus. Então o povo estava sendo ensinado aqui que eles deveriam cumprir algumas ordenanças referentes a ofertas. E por fim, no versículo 16, diz assim: no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, anualmente esse povo deveria fazer um outro tipo de oferta, que era a oferta pascal. Então, este povo precisaria entender que eles deveriam adorar a Deus todos os dias, toda semana, todo mês e todo ano. E nenhuma batalha seria vencida se o povo não aprendesse isso. Vamos ver pelo menos 2 dessas ofertas que podem ser aplicadas na nossa vida, para nós não sermos extensos. Primeiro, aquilo do versículo 3, a adoração diária. A adoração diária, ela deveria ser todo dia e não apenas uma vez no dia. Tá? O versículo 4 mostra isso. Tá? Olha só o versículo 4. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao crepúsculo da tarde. Quando nós falamos de adoração diária, o nosso conceito de adoração diária, ele é um pouco distorcido, porque nós entendemos basicamente como o dia que eu vou para a igreja, ou o dia que tem um culto no lar. Então nós tratamos a adoração diária como sendo uma vez no dia. Então, se eu adorei de manhã, eu cumpri com a minha obrigação, com o meu dever. Ou se naquele dia, no dia de domingo, eu tenho 2 cultos, então eu adorei o Senhor, ou se na terça, ou na quinta, ou em qualquer culto. Então, o que está dizendo aqui é diferente, porque há um princípio bíblico, né, que nós devemos refletir sobre ele, e devemos prestar atenção sobre ele. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orai sem cessar. Orar sem cessar. Quando as escrituras nos convidam para uma adoração contínua, uma adoração que ela é diária, semanal, mensal e anual, ela está dizendo que nós não devemos baixar a guarda quanto à adoração a Deus. Nós devemos adorar a Deus o tempo todo, em todo o tempo. E este princípio que Paulo está falando à igreja de Tessalônica, orai sem cessar, ele é aplicado também na vida de muitos homens e mulheres do Antigo Testamento, como por exemplo Daniel. Daniel é sabido que Daniel orava quantas vezes ao dia? 3 vezes, de manhã, de tarde e de noite, completando-se um ciclo. Por que essa oração diária, ela fala que deveria ter um sacrifício de manhã e outra no crepúsculo? Porque nós não podemos iniciar o nosso dia, irmãos, isso é muito importante. Nós não podemos iniciar o nosso dia sem adorar a Deus. E não importa a luta que nós estejamos passando, não importa se essa batalha tirou a sua noite de sono, não importa se você já levantou desanimado, porque você vai ter que encarar aquela situação que o domingo e o descanso do sábado e o domingo fez com que você meio que esquecesse dela. E agora, quando chega
próximo da segunda-feira, você está lembrando dessas batalhas, ainda que isso te tirou o sono, que não deveria. Você não pode iniciar o seu dia sem antes adorar a Deus. Por que um cordeiro tinha que ser oferecido no crepúsculo? Porque nós não podemos finalizar o nosso dia sem adorar a Deus. Se vocês pegarem o Salmo 1, 2, 3 e 4 até o 5, alguns, como o Dr. Palmer Robertson, chama esses salmos de o portal, chama o Salmo 1 de o portal dos salmos, né? Ou seja, é a porta que abre para todos os demais salmos, 148 salmos. Mas o Salmo 2 a 5, ele trata de algumas coisas específicas, mas principalmente da postura do salmista. O salmista diz: de manhã eu levanto e oro. No outro ele vai dizer: de madrugada eu levanto e oro. De noite levanto e oro. Ele está dizendo: a minha vida existe um ciclo de adoração a Deus, seja de manhã, seja de noite, ou seja de madrugada, eu estou adorando a Deus. Então nós não podemos finalizar o nosso dia sem adorar a Deus. Nós não podemos passar o dia sem antes reservar um tempo para adorar a Deus. Quando nós falamos de gratidão aqui no culto, nós falamos que gratidão é quando nós oferecemos a melhor oferta a Deus. Não foi por isso que a oferta de Caim foi rejeitada? Alguns dizem que Caim trouxe tomate estragado, alface com bicho. Isso é bobeira. Caim trouxe o que ele tinha de oferta. Ele trouxe a oferta, mas ele não trouxe o melhor da sua oferta. Ele não trouxe das primícias. Ele trouxe coisas boas, mas não trouxe a primícia. Enquanto Abel trouxe o quê? A primícia. Abel foi grato a Deus. Então nós precisamos ser gratos a Deus e reservar o melhor do nosso tempo para Deus. O melhor que nós vamos oferecer a Deus por gratidão. Então a oferta diária deveria ser levada em conta, que ela é um ciclo. Ela inicia em adoração e se fecha em adoração. A oração semanal, a partir do versículo 9, nos ajuda a compreender que depois de ter a semana toda, todos os dias adorando a Deus, havia algo específico aqui. Olha só o versículo 10, 9 e 10, né? No dia de sábado oferecerás 2 cordeiros de 1 ano sem defeito e 2 décimas de um efa de flor de farinha amassada com azeite em oferta de manjares e a sua libação. 10, é o holocausto de cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. Aqui o povo tinha que se dedicar o dia todo ao Senhor, e era um dia de descanso, tá? Esse dia de descanso, então, era um dia de descanso não de Deus, mas um dia de descanso do quê? Das batalhas, das lutas do dia a dia. E esse povo tinha que fazer o que nesse dia? Duplicar a sua oferta que eles faziam todos os dias. Isso é um princípio. Se vocês lembrarem, voltarem um pouco atrás aqui, quando o povo teve fome no deserto, desejou comer algo diferente do que eles estavam comendo, Deus enviou o maná. O maná era um alimento espiritual, que significa o que é isso, porque não tinha um nome, então era o que é isso. A Midrash, que é um documento judaico, diz que o gosto do maná era aquilo que eles desejavam comer. Então, se eles tivessem desejo de comer peixe, o maná tinha gosto de peixe. Se eles tivessem desejo de comer o pão, tinha gosto de pão. Uma fruta tinha gosto de fruta. Isso é a Midrash que diz, não é a Bíblia, tá? A Midrash é um documento escrito por judeus, de história dos judeus, de costume dos judeus e referente ao Antigo Testamento. Mas o interessante é que eles tinham que colher o maná o quê? Todos os dias. E não podia fazer o quê? Pegar dobrado. Porque se pegasse dobrado, mofaria dentro da bolsa deles. Mas no sábado, o dia do descanso, Deus ordenou que fizesse o quê? Porção dupla. Então no sábado poderia se colher duas vezes o maná. Aqui isso é um princípio de que no dia de descanso das nossas lutas, das lutas do dia a dia, nós fazemos o quê? Porção dobrada de adoração ao Senhor. E o povo deveria fazer isso ofertando o quê? Se era para ofertar um cordeiro de manhã e outro à tarde, 2 cordeiros de manhã, 2 cordeiros à tarde. Era porção dobrada. O povo tinha que se dedicar o dia inteiro nesse dia de descanso. Se vocês olharem lá, vamos ler aqui Êxodo capítulo 34. Isso foi ordenado pelo Senhor lá atrás, no livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 23 e 24.
Êxodo 34, 23 a 24, diz assim a palavra do Senhor: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel, porque lançarei fora todas as nações de diante de ti, e alargarei o seu território. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus. Por que Deus deixou este trecho de Êxodo escrito? E eles deveriam se lembrar isso no dia do descanso do Senhor. Porque nesse dia, irmãos, o povo não deveria se preocupar com os inimigos que podiam invadir as suas terras, que poderiam fazer-lhes algum mal. Por quê? Porque nesse dia do descanso, o povo deveria se dedicar à adoração, e Deus protegeria o povo. É o que diz no versículo 24 aqui, ó: quando subires para comparecer na presença do Senhor seu Deus, 3 vezes ao ano, não oferecerá, porque lançarei fora, versículo 24, lançarei fora todas as nações diante de ti, ninguém cobiçará a sua terra. Deus está dizendo para nós: o dia de adoração a mim pertence a mim, a Deus. O dia que Deus reservou para que nós o adorássemos é dia do Senhor. Não é dia para nós nos preocuparmos com o trabalho, não é dia de nós nos preocuparmos com as dívidas, não é dia de nós nos preocuparmos com as lutas do dia a dia, não é dia de preocuparmos com a prova que vamos ter que enfrentar na segunda-feira. Deus está dizendo: eu vou cuidar dos seus problemas, me adore. É isso, me adore. Dos seus problemas, cuido eu, o Senhor. Só me adore. Irmãos, era isso que o povo deveria saber antes de ir para a guerra. Porque enquanto adoramos o Senhor, o mal é freado pelo próprio Senhor. E por isso nós não podemos ferir o dia de descanso. Para nós cristãos, o dia do descanso foi alterado de sábado para domingo. O domingo é o dia do Senhor. É o dia que nós nos reunimos para adorar o Senhor em comunidade, na coletividade. Durante a semana isso não é possível, porque alguns trabalham, alguns têm os seus afazeres, não dá tempo de chegar. Mas o domingo é o dia de descanso do Senhor. É o dia que nós deixamos as lutas de lado e não nos preocupamos com ela, porque mal nenhum chegará a nós, porque o próprio Deus está dizendo que neste dia nós só temos que se preocupar com uma coisa só, e é só uma: adorá-lo de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. E isso, irmãos, está relatado, por exemplo, vamos ler um texto para ver que nós não temos que nos preocupar com prova na escola, com questão financeira, com outras lutas. 2 textos vamos ler. Isaías 58, Isaías capítulo 58, vamos ler os versículos 13 e 14 de Isaías 58. Pode projetar, o Heitor vai projetar para nós. Isaías 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Isso é o Senhor nos alertando se nós violarmos o dia do Senhor. Então, quem violasse o sábado no Antigo Testamento, isso aqui era o Senhor falando para aqueles que violassem o sábado. Serve para nós na questão do domingo. Olha o que diz a palavra do Senhor: se desviardes o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Deus está dizendo: se vocês não violarem o meu dia, o dia que vocês devem se dedicar a mim, eu vou abençoar vocês, eu vou realizar os milagres que vocês precisam que sejam realizados. Todavia, também serve o contrário. Se nós desviarmos o nosso pé e profanarmos o dia de descanso do Senhor, procurando cuidar dos nossos próprios interesses,
então a mão do Senhor será sobre nós. Eles violaram o sábado do Senhor, e por causa dessa violação, o Senhor cobrou cada sábado que eles violaram. Isso deu um total de 70 anos, foi o total do cativeiro que eles tiveram que pagar na mão dos babilônicos, sendo duramente maltratados nas mãos do inimigo, porque eles violaram o sábado do Senhor, o dia do descanso. Irmãos, o Senhor não pede nada difícil para nós. Para finalizar essa parte, Amós capítulo 8, versículo 4, livro do profeta Amós, capítulo 4, Amós capítulo 8, versículo 4. Capítulo 8, versículo 4. Olha o que diz a palavra do Senhor: ouve isto, vós que tendes gana contra o necessitado, e destruís os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova, para vendermos os cereais, e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa, e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganadoras? Amós está dizendo aqui que aquele que violava o sábado, preocupando-se com seus próprios interesses, tornava-se uma pessoa o quê? Avarenta, egoísta, que estava pensando no seu próprio bem, abrindo mão do dia do Senhor para buscar os seus próprios interesses, buscando o enriquecimento. Meus irmãos, a advertência da palavra do Senhor é gravíssima. Portanto, Números capítulo 28 nos apresenta simples aplicações para nossas vidas. Estes sacrifícios diários, semanais, mensais e anuais enfatizavam a importância da comunicação regular, diária, semanal, mensal e anual com o nosso Deus, em cuja presença o povo dele habita. Eles deveriam restringir os seus exercícios semanais, ou aqueles que eram diários, semanais, mensais e anuais, simplesmente separando-se para adoração ao Senhor. Irmãos, aplicando isso na nossa vida de forma muito prática, para nós refletirmos e irmos para casa pensando nisso, tá? De forma muito simples. Esses sacrifícios de Números 28 eram pedidos por Deus na medida em que o seu povo enfrentava lutas e tribulações. Como as nossas lutas, elas são frequentes, todo dia nós enfrentamos lutas, então Deus pede o quê? Deus pede comunhão frequente. Já que a nossa luta é diária, Deus pede o quê? Comunhão diária. Já que a nossa luta é semanal, Deus pede o quê? Adoração semanal. Como a nossa luta é mensal, Deus pede adoração mensal. E como a nossa luta é anual, Deus pede adoração anual. Ou seja, Deus está nos dizendo: eu sei que a sua luta, ela é sempre, ela é todo dia, toda hora, mas me adore na mesma proporção que você enfrenta lutas, porque se cumprirá aquilo. Nós não teremos que lutar, porque o Senhor pelejará por nós, e nós desfrutaremos da vitória do Senhor nas lutas e batalhas que certamente vão começar daqui a pouco na nossa vida. Não baixe a guarda, não inicie o seu dia sem adoração, não o finalize sem adoração. Não viole o domingo do Senhor. Domingo é o dia de estarmos na igreja adorando a Deus por toda a semana. Ah, Samuel, mas eu tenho muitas preocupações. Deus sabe. Tenho muitas lutas. Deus sabe. Deus sabe. Entrega na mão do Senhor, como diz o salmista. Confia no Senhor os seus problemas, e Ele, sabendo dos seus problemas, Ele vai resolver os seus problemas de uma vez por todas. Oremos a Deus.